Tudo que você precisa saber sobre o financiamento imobiliário pela Caixa. Nesse vídeo eu vou realmente falar para você tudo, mas tudo sobre o financiamento imobiliário na Caixa. Vou te falar do financiamento pelo SBPE, Procotista, Minha Casa Minha Vida, enfim, todos os aspectos de contratação, de simulação, para você fazer sua simulação lá direto no site da Caixa mesmo. Então, se você quer agora realmente conhecer a fundo ali cada aspecto do financiamento da Caixa e ver ali qual melhor se adequa para o seu caso, segue comigo aqui. Você está no canal Crédito Sem Mistério, eu sou Ricardo Floriano. Hoje a gente vai falar então da Caixa, o maior banco do país em financiamento imobiliário que trabalha em todas as vertentes, infinidade de opções para você que está buscando financiamento imobiliário e sempre foi aí o banco com maior procura do financiamento imobiliário, por já ter um nome há mais de sei lá quantos anos, né, fazendo isso. Então é sempre a primeira opção, primeira coisa que a gente lembra quando fala de crédito imobiliário é da Caixa. Eu acho que o melhor caminho para a gente falar do financiamento Caixa, né, é a gente ir fazendo simulações de financiamento, que aí você vai ver na prática como funciona e eu vou explicando para você aqui os aspectos de cada um. E aí fica mais fácil da gente compreender e de você visualizar isso daí. Então eu vou compartilhar minha tela aqui, a gente vai junto lá para o site da Caixa. Agora a gente está aqui então no site da Caixa, beleza? Para você chegar no site da Caixa de simulação, é só chegar no Google e colocar lá simulador habitacional, simulador financiamento imobiliário Caixa, tá? Vai ser o primeiro link, você vai ver. Tenha certeza que você está entrando aí no site da Caixa, tá? Olha aqui em cima direitinho para ver se está tudo certo. Mas vamos lá. Então aqui, nesse simulador aqui, a gente consegue fazer simulação de todos os aspectos, né? De todos os tipos de financiamento da Caixa, tá? Então, dados iniciais. Primeira coisa, a gente vai colocar aqui: financiamento é para pessoa física, tá? Vamos trabalhar sempre com pessoa física. Pessoa jurídica é outra história, que aí a gente tem que olhar no detalhe. Tipo de financiamento, tá? Vamos lá: financiamento de imóvel residencial. Imóvel comercial, a gente vai fazer um vídeo à parte depois explicando para vocês como que funciona em todos os bancos, inclusive, tá? A opção de financiamento, aí a gente tem imóvel novo, usado, terreno, construção. Vamos lá para imóvel usado. Só lembrando, não tem diferença de taxa hoje de imóvel novo e imóvel usado, tá? Então, tranquilo. Vamos colocar aqui o valor aproximado do imóvel, vamos colocar um imóvel, então, de 350 mil. E aí eu vou explicar para vocês porque eu estou colocando esse valor aqui, mas fica bem tranquilo. Estado, vou colocar o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Ok. Seleciona aqui. Aqui, esses dois pontos aqui, fala, possui imóvel nessa cidade? Se você marcar que você já possui, se você realmente já possui imóvel nessa cidade, automaticamente já vai excluir as linhas ligadas ao FGTS da sua simulação, tá? Então, porque se você já tem um imóvel na cidade, você não pode utilizar as linhas do FGTS ou mesmo financiar pelo Procotista ou Minha Casa Minha Vida, tá? Então, se você já possui, vai ser encaminhado diretamente para o SBPE, né? Aí vai dividir entre o SFH, se for imóvel de até 1,5 milhão, ou o SFI, se for imóvel acima de 1,5 milhão. Mas, como a gente está falando do imóvel de 350 mil aqui, vamos colocar que a gente não possui imóvel na cidade ainda, tá? E não é portabilidade. Vamos para a próxima etapa. Vamos preencher o CPF. Agora, o número do telefone. Inclusive, esse aqui é o nosso WhatsApp, para quem quiser falar com a gente, fazer uma simulação personalizada, só chamar ali. A renda bruta, vamos colocar aqui uma renda, então, de 6 mil reais, tá? Renda familiar. E a data de nascimento, vamos colocar a data de nascimento agora, que hoje está no dia 10 de maio de 1984. Uma pessoa com 40 anos de idade. Detalhes aqui embaixo. Autorizou a caixa? Sim, você tem que clicar aqui, você tem que selecionar, senão não vai sair a simulação. Aí aqui vou explicar para vocês cada um desses. Quando fala aqui, possui 3 anos de trabalho sob regime FGTS, tal, tal, tal. Se você marcar isso aqui, aí ele te habilita a entrar para a gente poder fazer a simulação do Procotista, tá? Então vamos marcar que sim. Você já foi beneficiado do imóvel objeto de financiamento com subsídio concedido pelo FGTS? Não, não vamos marcar nada disso daqui, tá? Se realmente o imóvel foi já teve FGTS utilizado nos últimos 2 anos no imóvel, aí você tem que marcar. Ou se você já utilizou o FGTS recentemente, você também tem que marcar, tá? Há menos de 2 anos. Possui mais de um comprador dependente? Vamos simplificar. Se tiver mais de um comprador, coloca aqui os dados. Mas se não, vamos simplificar fazendo o nome de uma pessoa só. Você tem, eu gostaria de ter relacionamento com a Caixa? Sim, vamos marcar aqui, porque aí vai ter algumas diferenças nas taxas ali na frente.
Alguns dos participantes do servidor público? Não. Você tem ou gostaria de ter crédito de salário na Caixa ou produto de previdência? Vamos colocar que sim, porque a gente trabalha como assalariado e vai passar ali o salário para a Caixa, só para vocês poderem ver as diferenças que dá, tá? Próxima etapa. Aí vai pensar, bom, ele me deu 4 opções aqui para a gente fazer a simulação. Eu vou mostrar para vocês a simulação em cada uma delas, tá? Então, Minha Casa Minha Vida. Vamos supor que a gente então se enquadre no Minha Casa Minha Vida. E aí a gente, para ver os requisitos, né? A gente tem vários vídeos aqui, eu vou falando de cada coisa que a gente vai estar falando aqui. Eu já tenho um vídeo no canal falando, depois vocês dão uma olhadinha lá. Vou deixar os links também aqui na descrição, fica mais fácil. E também alguns cards aqui que dá para vocês clicarem. Mas vamos lá, programa Minha Casa Minha Vida. Aqui vai mostrar, então, o valor do imóvel, 350 mil, prazo máximo de 420 meses. Uma pessoa de 40 anos ainda consegue financiar em 420 meses, né? Porque acontece o seguinte, vejo a minha idade e vejo a diferença que falta para eu completar 80 anos. Se essa diferença for igual ou maior que 35 anos, beleza, você pode financiar em até 420 meses, que são os 35 anos. Se a diferença for menor que 35 anos, esse vai ser o seu prazo máximo. Então vamos supor que eu tivesse 50 anos de idade. O meu prazo máximo seria de 30 anos, porque é a diferença dos 50 até os 80, tá? Beleza. Então aí, cota máxima de financiamento, 60%. Tá? Minha Casa Minha Vida, por conta da renda, por conta, enfim, né, dos cálculos que o sistema faz. Eu já falei, já tem um vídeo do Minha Casa Minha Vida aqui completinho, explicando essas nuances, tá? O valor da entrada que ele tá me dando aqui, que eu tenho que ter. Por quê? Por conta da renda. Porque eu coloquei que eu tenho uma renda de 6 mil. Então, para que a minha renda seja possível de fazer o financiamento, eu tenho que ter uma entrada de 172 mil no imóvel de 350. E aí ele vai me financiar 177 mil, certo? E aqui pela saque. Vamos ver como é que ele está me dando aqui as taxas, né? Vamos sempre olhar juros efetivos, tá? Juro nominal não conta, o que conta é aqui, ó, juros efetivos. 9,01% ao ano. Não é tão mais baixa do que no SBPE, vocês vão ver, tá? Isso por conta que isso aqui já está pegando faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Então vamos lá, primeira prestação, a gente olha aqui sempre a seguradora mais barata. Então aqui, R$ 1.777,60 e a última prestação, R$ 450,33. Antes de eu voltar, antes da gente passar aqui para ver a simulação completa, se você clica nesse botão alterar, você pode alterar as condições do financiamento. Vamos supor que eu queira dar 250 mil de entrada. Eu tenho mais dinheiro e vou financiar só 100 mil. E quero fazer num prazo, então, de 360 meses. Mantendo a tabela SAC com correção da TR. SAC, lembrando, são as parcelas decrescentes, que eu vou mostrar para vocês aqui. E a correção da TR sobre a parcela todo mês, né? Então, beleza. Temos aqui, então, da Caixa, demais prestações. Aqui vai vir a simulação completinha. Então, aqui a gente tem, primeira, como é que é composta essas prestações e vai valer para todas, tá? Vai valer para todos os casos aqui. Tem aqui o valor da prestação, o valor do seguro, taxa de administração e o encargo total. Esse daqui, o encargo total, é o valor da parcela que você vai pagar mesmo, tá? Então aqui a prestação 999,45, mais o seguro, mais a taxa de administração. Dentro desse valor da prestação, aqui na Caixa ele não deixa aberto o valor, mas tem a amortização, que é o valor que você está pegando emprestado dividido pelo prazo, certo? A amortização mais os juros. Nesse caso, para a gente fazer o cálculo da amortização, é muito simples. Ó. Vamos pegar a calculadora aqui. E aí você vai pegar o valor que a gente está pegando financiado, 100 mil, dividido pelo prazo. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo em 360 meses. Ou seja, são R$ 277,77 que vai abater do seu saldo devedor, certo? A cada mês. Se você fizer o cálculo aqui, vamos pegar a calculadora de novo. Não devia ter fechado. Se a gente pegar aqui para fazer o cálculo de novo, é só a gente ver do saldo devedor. Ó, saldo devedor do primeiro mês era 99.722,22, né? A gente pegou 100 mil menos 99.722,22, 277,78, né? Arredondando o último centavo lá, porque deu uma dízima periódica. Mas é isso daí, entendeu? Então, todo mês do que você pagar da sua prestação, então você está pagando lá R$ 1.063, do seu saldo devedor vai abater 277,78, que é o valor da amortização. O restante, para esses 999,45, são juros. E aí aqui a gente tem os seguros. Aqui dentro está o seguro MIP, morte ou invalidez permanente, e o seguro DFI, seguro de danos físicos ao imóvel, que está agora sendo muito utilizado aí. A gente já tem um vídeo recente falando
para o pessoal lá do sul que teve as enchentes e tal. Isso daí vai dar um bom alívio para esse pessoal, né, que tem imóvel financiado lá por qualquer banco, tá? Mas enfim, vamos lá. Então aqui a gente tem a simulação da Caixa, ele vai te dar a simulação da Caixa, né? Simulação do Minha Casa Minha Vida. Ele vai te dar aqui completinha a simulação da primeira até a última prestação, certo? Então a gente já fez a simulação pelo Minha Casa Minha Vida aqui nessa primeira opção. Se a gente fizer nessa segunda aqui, é basicamente a mesma coisa, mas é sem relacionamento com a Caixa, tá? Então vai dar só a taxa um pouquinho mais alta. Vamos fazer do SBPE agora aqui, que é, então, taxa, aí a gente vai ter duas opções, né? Taxa poupança e a taxa fixa mais a TR, tá? Então aí a gente tem, em ambas aqui está colocando com relacionamento, tá? Com crédito salário com a Caixa. Vamos ver aqui primeiro, então, taxa fixa mais TR, que ele está calculando. A gente tem aqui, mesma coisa, né? Imóvel 350, ele está dando aqui o valor de entrada necessário, 188 mil, e o financiamento 161 mil. Isso ele já está enquadrando, lembrando que ele está enquadrando de acordo com a renda. A gente informou lá no começo uma renda de 6 mil. Se você informa uma renda mais alta, você vai conseguir fazer uma simulação de um valor mais alto, porque você tem que comprovar 3 vezes o valor da prestação, tá? Então, beleza, 420 meses. Ele vai dar aqui também primeira e última prestação. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir aquela simulação completinha. Isso aqui para você entender o que, que é o SBPE. Aí para te explicar o que, que é o SBPE, é aquele financiamento comum, aquele financiamento que todos os bancos fazem, tá? Então, são imóveis de até 1,5 milhão de reais, que vão se enquadrar no SBPE, onde o banco ele capta dinheiro da poupança para emprestar então no financiamento imobiliário, beleza? Então, cada banco tem uma taxa de juros. A Caixa ela tem uma taxa que varia de 9,79 até 9,99. Hoje, a gente está falando agora de maio de 2024. Essa média de taxa de juros aí, você vê que vai ficar um pouquinho acima da simulação que a gente fez agora há pouco, porém, né, estava com uma taxa de 9%, agora 9,99 ou 9,79, vamos conferir. Mas, basicamente, ali você consegue fazer a simulação se você não se enquadra num programa social, tá? Então, aí, essa aí vai ser a sua simulação para você entender certinho. Vamos lá, então, aqui a gente tem... vamos alterar, vamos voltar aqui algumas etapas, porque aí eu vou alterar o valor da renda mensal, tá? Para a gente ter mais espaço para fazer simulação, tá? Vamos colocar uma renda mensal aqui de 12 mil reais, uma renda familiar mensal, tá? Vou manter que eu tenho 3 anos de trabalho, gostaria de ter relacionamento com a Caixa, sim, e gostaria de receber o crédito. Vou tirar aqui o crédito, tá? Vamos tirar o crédito do salário, né? Deixar só falar que a gente tem FGTS. Aí, ó, abriu outras opções. Então, agora a gente tem a opção do Procotista. Isso é basicamente para quem tem pelo menos 36 meses ali de contribuição para o FGTS, ou então você tem 10% do valor do imóvel no seu fundo de garantia. Aí você pode entrar no Procotista. Vamos lá, como é que vai ficar? Você tem, então, valor do imóvel 350 mil, cota máxima de financiamento de 60%, certo? 420 meses. Valor da entrada 140 mil, valor do financiamento 210. Então, no caso do Procotista, ele vai financiar até 60% hoje do valor do imóvel. 420 meses de prazo máximo. Aí a gente vem aqui, vamos alterar o prazo para 360 meses, manter os mesmos 140 mil de entrada, tá? Você vê, se a gente colocar, por exemplo, 350 mil, né? Vou colocar 70 mil de entrada para dar 20%. Vamos calcular para ver se vai dar certo. Ah lá, valor do imóvel 350, ele manteve a entrada de 140, tá? Só alterou aqui o prazo de 360 meses. Taxa 9,01% ao ano. Agora, então, aproveitando, esclarecendo um pouquinho esse negócio do Minha Casa Minha Vida, muita gente procura a gente e quer direto, eu quero Minha Casa Minha Vida. Vai ver, o negócio às vezes não encaixa muito legal, porque a pessoa acha que, por ser Minha Casa Minha Vida, que vai conseguir financiar tudo que precisa, com taxa baixa, com juros baixos, com parcela baixa. Não é assim. A taxa realmente ela é muito mais baixa, tá? Só que você tem que ter a renda. Se você não tiver a renda, o subsídio do governo é pequenininho, não é muita coisa. Então, de qualquer forma, você tem que ter uma boa entrada para fazer o financiamento. Sem entrada, não tem como fazer Minha Casa Minha Vida, nem Procotista, nem SBPE, nem nada. Então, fica ligado nisso daí, porque acha que só o fato de ser Minha Casa Minha Vida, de ser um programa social que vai ser fácil. E não é tão fácil. Para isso que a gente está aqui, para tirar dúvida de vocês no que for, tá? Seja Minha Casa Minha Vida, seja Procotista, SBPE, financiamento de qualquer banco, a gente está aqui para ajudar, beleza? Então, até se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu faço questão de responder todas. Mas vamos voltar aqui então. Beleza, a gente tem aqui lá a entrada de 140 mil no Procotista, tá?
taxa de 9,01, parcela inicial 279, parcela final 612. Na verdade, agora deve ter alguma. 278, um pouquinho mais baixa, mas não faz muita diferença. Mas maravilha. Então temos aqui do Procotista, tá? Acho que deu para explicar um pouquinho para vocês então como que funciona o Procotista. Por que que chama Procotista? Que é para o cotista do FGTS. É para aquela pessoa que contribui para o FGTS, geralmente assalariados, que tem mais de 36 meses de contribuição ou mais de 10% do valor do imóvel que está comprando em fundo de garantia, tá bom? Então, se você se enquadra no Procotista, deu para entender referente aos requisitos que você tem que ter pelo menos 10% do valor do imóvel em fundo de garantia ou 36 meses de contribuição, tá? Então, maravilha, tendo isso daí, você se enquadra a tá ali no Procotista. Você vai pegar uma taxa um pouco mais baixa, de 9,01, frente aos 9,79 ou 9,99 do SBPE, porém, já vou avisando que está demorando um pouquinho, tá? Essa parte dos recursos para o Procotista está demorando um pouco. Então, se você tem pressa, corre para o SBPE mesmo, faz o financiamento normal, seja pela Caixa ou qualquer outro banco, porque a taxa de 9,99 não está ruim, tá? E está saindo mais rápido, se você tem pressa, se você tem prazo a cumprir. Vamos voltar lá para a gente falar do próximo. Então agora vamos fazer a mesma simulação aqui com o SBPE, voltando para o SBPE, mas com a taxa poupança, tá? A taxa poupança, vocês vão ver aqui como é que ela é formada, tá? Hoje ela está dando 10,06. Ela tem uma parte fixa e outra parte é o valor da poupança. A poupança hoje é 6% mais a TR, mais a parte fixa, que então está dando uma taxa de 10,06. Vantajoso? Hoje não, tá? Não compensa. Então, hoje a gente tem aqui uma parcela inicial de 3.003 e uma última prestação de 697,02. Quando que ela começa a ficar vantajosa? Quando a Selic baixar de 8,5, porque a partir daí a poupança começa a valer 70% da Selic mais TR. Aí ela começa a baixar, automaticamente essa taxa vai baixar. Mas, por enquanto, ainda não está valendo a pena, você vai pagar mais juros sem necessidade. Observação legal sobre essa questão da taxa poupança é que a maioria dos bancos hoje, com exceção da Caixa, isso não se aplica à Caixa, permite que você contrate, por exemplo, com a taxa fixa, e aí, depois de um ano que você ficou com aquele financiamento, se você quiser alterar sua modalidade para taxa poupança, se estiver valendo mais a pena, você pode. Da mesma forma, o contrário, se tiver na taxa poupança, você pode fazer a volta para a taxa fixa, como a gente aqui na CSM já fez para um monte de cliente. E a gente faz isso para todos os nossos clientes. Não só isso, como também o acompanhamento ali das taxas do mercado. Então, quando tiver a possibilidade de redução das taxas do mercado, no seu caso, a gente vai te avisar, se você for nosso cliente, sem custo nenhum. E também esse processo de alteração de taxa, se ficar mais vantajoso para você sair da taxa fixa e ir para a taxa poupança, ou vice-versa, se quiser fazer, a gente também dá todo o suporte para você, se você tiver contratado inicialmente seu financiamento com a gente aqui. Lembrando que todo o processo que a gente faz em todos os bancos, que são Itaú, Bradesco, Santander e Caixa, tem custo zero para você, tá? O cliente não paga nada, corretor muito menos, vendedor nem se fala. Ninguém gasta nada, a gente é remunerado diretamente pelos bancos e faz esse trabalho aqui garantindo a menor taxa de juros, tá? Então a gente não pede para agência bancária nenhuma. A questão é só realmente com muito mais agilidade e transparência para você. Aí é só chamar a gente aqui nos contatos que estão na descrição do vídeo e nos comentários. Mas voltando lá então para falar das simulações aqui da Caixa, a gente tem aqui então simulação com a poupança, né? E voltando para a etapa anterior aqui, novamente o SBPE, agora que a gente pôs uma renda um pouco maior, né? A gente vai ver então como é que vai ficar. Tá vendo aqui, ó, ele já dá no SBPE percentual máximo de financiamento de 80%, tá? Os mesmos 420 meses lá, né? 350 mil, então, poderia dar 70 mil de entrada e financiar 280, né? Com a taxa saque, tabela decrescente mais a TR, tá? Correção da TR. Então fica lá a prestação inicial 2.967,10 e prestação final de 696,92. Vamos brincar um pouquinho aqui nesse simulador, ó. Quando a gente faz a alteração, vou manter os 70 mil, a questão não é nem mais ver a entrada, deixar os 420 meses também. O que a gente tem de opção aqui? Sistema de amortização e o indexador. Que vai ter bastante diferença. Que a gente tem, olha, tabela price com o indexador do IPCA. Arriscado, hein? Tem também tabela price com taxa fixa, tabela price com ATR e tabela saque com IPCA, tabela saque com taxa fixa e tabela saque mais TR. Putz, Ricardo, mas não é melhor então a gente pegar uma que seja uma tabela saque com taxa fixa? Vamos lá ver como é que fica a taxa. Seleciona aqui, calcular. Taxa fixa que significa não tem correção pela TR, tá?
aí a gente vai ter uma taxa de juros efetivo de 11,25 ao ano, gente. Então a gente estava falando antes do indexador de TR, mais ou menos 0,2, né? E aí a gente tem 9,99. Essa daqui sai uma taxa fixa de 11,25 sem choro. Então, né, não compensa, já estamos vendo que não compensa pegar a taxa fixa. Vamos pegar aqui com então, a tabela saque. A TR a gente viu inicialmente, saque taxa fixa e é saque com IPCA. Esse aqui, a sua taxa, quer ver? Sua taxa vai ser, ó, baratinha, 5% ao ano. Mas, meu amigo, vai pegar o IPCA, né? IPCA é a inflação. A gente não sabe quanto que vai rolar isso aqui. Nunca vai saber exatamente o que o futuro traz pra gente, tá? Então, não recomendo fortemente. E agora, então, vamos ver aqui tabela Price. Tabela Price. A TR, a gente vai ter, tá vendo? Prazo máximo, veja bem, prazo máximo da tabela Price, 240 meses. Percentual máximo de financiamento, 70%, tá? E aí você, então, vai ter uma taxa de 9,89 e a tua parcela inicial fica mais baixa, né, do que se fosse na saque. Só que aqui, lembrando que a gente está financiando 70%. Vamos fazer a mesma simulação na saque dos 70%, tá? Então, daria aqui uma inicial na price de 2033. Na saque, com a TR, com os mesmos valores, mesmo prazo, né, 240 meses, a gente tinha ali 2033, aqui tem 2.612. Porém, esses R$ 600 a mais, né, quase R$ 600 a mais, que vai dar de diferença, eles estão abatendo do teu saldo devedor, tá? Não pense que isso é juros. Não, isso que você está pagando a mais, ele vai abater do seu saldo devedor. Eu sempre recomendo, eu não gosto muito particularmente da Price, tá? A Price é boa para quem pretende quitar num curto prazo, num curto período de tempo e quer ter parcelas ali um pouco mais baixas inicialmente. Mas se você, né, faz parte da grande maioria das pessoas que está comprando um imóvel e tem ali, né, o seu orçamento, quer pagar o quanto antes, quer pagar o mínimo de juros possível no final, então aí você tem que ir para saque mesmo, tá? Então, a gente falou aqui então da Price com a TR, Price taxa fixa, você vai ver que vai ver uma taxa bem mais alta, ó, é 240 meses de máximo com 30% de entrada, taxa de 11,25, mesma questão lá da outra, da saque, né? Mesma taxa, 11,25. E mesma coisa também vai ser na Price com IPCA, que a gente vai ter aqui então uma taxa baixinha, mais corrigida pela inflação anual, é bastante diferença, tá? Vai dar no final e sempre muito arriscado. Então, maravilha. Vamos lá. Saque taxa fixa. Quero fazer. Ah, lembrando aqui, ó, bem colocado aqui. Na Price mais o PCA, o prazo máximo é de 180 meses, tá? E o valor da entrada e o valor do financiamento máximo é de 50%. Mesma coisa com a saque com correção pelo IPCA. Prazo máximo de 240 meses é maior do que o na Price. E aí vai ter a taxa fixa mais o IPCA com financiamento máximo de 60% na saque e de 50% na Price, tá? Então, voltando lá para o tradicional saque mais TR, a gente vai ter aqui 20% de entrada, 70 mil, prazo escolhido 360 meses, que é muito melhor do que 420. Se você aguenta pagar um pouquinho mais alto a prestação, eu vou te mostrar. 360 meses, olha só, você vai ter prestação inicial de 3.078, tá? Com os mesmos, financiando 80%. Com esses mesmos 80% de financiamento, se a gente financiar em 420, então tinha lá a parcela inicial de 3.078, né? Então agora já vai ter prestação inicial de 2.967. Vamos pegar lá a nossa calculadora de novo. Então, a gente tem lá 3.078 menos 2.967. Você vai ter que pagar R$ 111 a mais na prestação inicial e mais ou menos isso em cada prestação durante esses 5 anos que você vai pagar a menos, né? Se você fizer 360 meses. Agora, se você pagar esses 5 anos aí para pegar em 420 meses, pensa que você vai estar pegando, ó, vamos abrir aqui para você entender. Da prestação 1 até a prestação 60, que são 5 anos, são esses 5 anos a mais que você vai estar pagando. Vamos colocar aqui, você tem uma prestação de 2.674, a prestação 60, e 2.967, a prestação 1. Então vamos lá, 2.967 mais 2.640, né? Mais ou menos. Aqui vai dar 5.607, vamos tirar a média disso
uma média de prestação nesses 5 anos mensal de 2.803. Vezes 60 meses, você está pagando R$ 168.000 a mais por você estar pegando esses 5 anos a mais e fazendo isso só para diminuir R$ 110, R$ 111 na sua prestação. Entendeu? Então, olha como uma coisa, um ajuste simples. Eu tenho certeza que se você está financiando um imóvel de 350 mil, né? Você tem 70 mil para dar de entrada, vai financiar 80%. Você tem salário, tem renda para pagar uma prestação de 2.900, R$ 3.000. Esses R$ 100 não vai te fazer passar fome e você vai deixar ali de gastar R$ 168.000 em juros, tá? Pouca gente, poucas assessorias, poucos correspondentes se preocupam realmente em fazer esse cálculo para você. A gente aqui está preocupado que você gaste o mínimo por cento de juros, fundamental. Você se sinta bem atendido, que você se sinta tendo fechado um bom negócio ali, bem assessorado, porque a gente está aqui para isso, sem cobrar nada de você, te prestando um serviço realmente de qualidade. Então, se você precisar de qualquer coisa aí, quer fazer simulações de financiamento, não só na Caixa, mas nos outros bancos, para a gente ver também como é que funciona para aprovação, a gente está aqui para te ajudar. É só chamar nos contatos que estão aqui na descrição do vídeo e nos comentários, ou pelo nosso site, www.csmassessoria.com.br. Espero que você tenha gostado, a gente explicou bastante coisa sobre a Caixa aqui, falou de todas as modalidades. Pode ter passado alguma coisa batida aqui que a gente vai falando, né? Mas aí a gente reforça nos comentários, ou se tiver alguma coisa muito importante, a gente reforça em vídeos posteriores também. Mas de qualquer forma, tá bem explicado para você aqui entender cada ponto desses aí, né? Do Minha Casa Minha Vida, do Procotista, da simulação do SBPE em geral, tá? E aí, precisando, tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou se for uma coisa mais pontual, uma coisa mais individual, para o seu negócio, para o seu caso, chama a gente aqui direto no WhatsApp, que vai ser um prazer te atender. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, que toda semana a gente tem 2 vídeos muito legais para vocês aqui, com tudo sobre crédito imobiliário. E para você que ficou comigo aqui até o final mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo.